Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Estamos começando mais um curso Fé e hoje será ministrado sobre a comunhão do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Eu quero, antes de começar a ministrar, fazer-te uma pergunta. E você pergunta para você mesmo: o que é comunhão? Porque eu quero focar sobre comunhão. O Senhor Jesus nos ensinou a chegar ao Pai através do nome dele, e tudo aquilo que nós pedimos crendo em seu nome ao Pai, nós receberemos da sua parte. Mas o apóstolo Paulo, ele foca no versículo 13 de 2 Coríntios capítulo 13 sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Eu comecei a entender e a estudar sobre comunhão, porque até então eu tenho buscado ao meu Deus, tenho orado, tenho louvado, mas tenho uma mensagem que foi uma mensagem do missionário Wagner que eu ouvia, que ali me despertou muito, porque eu já tinha visto falar sobre a comunhão com o Espírito Santo, mas nunca tinha colocado em prática, porque às vezes nós pensamos que não temos o entendimento e achamos que a comunhão é a mesma coisa de uma oração. Não, comunhão é algo diferente. Comunhão é algo que você está em comunhão com alguma pessoa, vamos supor um melhor amigo seu. Quando ele vem na tua casa, você tem aquela comunhão com ele, você oferece a comida a ele, o café, dá um abraço, coloca a sua mão no ombro, diz que ele é uma pessoa muito importante na sua vida. Quando é aquela pessoa mesmo de confiança, você gosta de estar perto dele, você convida ele para ir aos lugares, a algum lugar, você mantém aquela comunhão com ele. Você, quem tem comunhão, ele é diferente. Comunhão, você não vai estar fazendo pedido para seu benefício. Você vai estar em comunhão, você vai querer, você sente bem estar perto daquela pessoa que você tem amizade. Então, o apóstolo Paulo entendia isso, quando ele disse: a graça de Deus, o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja convosco, mas a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, ou seja, com todos nós. Manter o quê? A comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus disse em João capítulo 16, versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas mas quando eu for, vos enviarei. Ou seja, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. O Senhor Jesus subiu aos céus, ele morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, subiu ao céu e está à destra de Deus Todo-Poderoso. E se ele disse: se eu não for, como é que o Consolador pode vir? Então eu tenho que ir, mas você não ficará só. O Consolador ficará contigo até eternamente. E quando os discípulos mantinham uma comunhão com Jesus, tinha um dos discípulos que gostava de reinclinar sua cabeça no ombro do Senhor Jesus Cristo, porque eles mantinham aquela comunhão. Eles sentiam a graça de Deus, sentiam algo diferente quando estavam perto de Jesus. Então ele está no céu junto com o Pai, mas
o Espírito Santo está aqui nessa terra junto conosco. Então, às vezes, nós esquecemos de manter a comunhão com Ele. Comunhão não é estar pedindo, não é estar como se estivesse orando, não pedindo. Não é manter aquela comunhão. Quando for dormir, dá uma boa noite ao Espírito Santo, por saber que Ele está contigo. Dá um bom dia quando acordar. É você, quando for tomar café, convidar o Espírito de Deus para estar contigo naquele café da manhã. Comunhão é você estar sempre ali, amando, dizendo a Ele que Ele é maravilhoso, que Ele é uma pessoa importante. Quando eu comecei a entender isso na minha vida, eu comecei a entender a importância da comunhão com o Espírito Santo. Porque quando nós queremos fazer algo, nós mesmo jogando a nossa fé na palavra de Deus, em Jesus Cristo, porque a nossa fé através de Jesus, nós sabemos que grandes coisas nós conseguiremos. Em primeiro lugar, a salvação e as outras coisas que são acrescentadas, que é a vontade de Deus também. Mas muitas vezes a gente age por força própria, a gente quer que as coisas aconteçam porque a gente impulsiona a nossa força, mistura a nossa força com a fé, impulsiona, e ali entra a reação humana e tudo não dá certo. E quando você diz: Espírito Santo, meu amigo, ajuda-me a orar, ore junto comigo, intercede, ajuda-me a repreender, ou repreende junto comigo. Não é só um momento, porque às vezes as pessoas pensam que é só um momento. Um momento não é só um momento. Comunhão com o Espírito Santo é 24 horas eternamente. Quando eu estou comunhão com o Espírito Santo, primeiro dia, quando anoiteceu, eu estava falando com o Espírito Santo, dizendo que Ele era maravilhoso, que eu gostava, que eu nunca mais queria acabar essa comunhão com Ele. Ele começou a falar comigo à noite e eu comecei a dormir. Quando eu escutava a voz dele me chamar, porque Ele sente vontade de estar comungando junto conosco. É como se fosse uma criança. Quando você trata aquela criança bem, ela quer estar perto de você ali o tempo todo, não quer largar do seu pé. Se você trata ela mal, ela se afasta. O Espírito Santo, se você anda diante de Deus na sua palavra, e você mantém aquela comunhão com Ele, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se entristece, ele tem sentimentos. Então, quando eu mantenho aquela comunhão gostosa com o Espírito Santo, Ele está ali junto conosco ali, Ele não se retrai, Ele está sempre ali para nos ajudar, para nos auxiliar. Quando eu abro a palavra de Deus, que vou ler a meditar na palavra, eu digo: Espírito de Deus, vamos meditar junto. Ela se torna mais viva, mais gostosa de se ler. Quando eu vou orar, que antigamente nós, quando orávamos, seu Espírito de Deus, era uma oração, mas você não sabia como orar, você se cansava. Mas quando você fala: Espírito Santo, vamos orar junto, o poder e a glória de Deus é descida sobre a sua vida, e você começa a orar, sem desejo mais de parar. Então é importante nós mantermos essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Através da comunhão do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que a vida de um cristão não é apenas uma vida monótona, a mesmice, mas que a palavra de Deus, ela é realidade, que funciona na nossa vida. Eu quero agradecer por a participação de cada um de vocês. Estamos finalizando a primeira parte. Em breve estamos gravando a segunda parte, em nome de Jesus.